Hoje é um dia muito especial, né? Antes de começarmos a reflexão, vamos falar um pouquinho, né, a respeito do dia do sacerdote, dia do padre. Um momento maravilhoso. Há pouco tempo eu andei lendo um pouco a respeito de São João Vianney e descobri umas características muito interessantes. Dentre elas, é que ele tinha muita limitação para o aprendizado, tinha muita dificuldade de aprender. E ele já havia tentado por várias vezes, né, conseguir o seu sacerdócio e não liberavam, porque o conhecimento era fraco. E aí diz que no último momento, né, quando recorreu ao Papa, o Papa disse para ele que ele tinha uma dificuldade, né, que isso estava impedindo. Aí diz que ele respondeu dizendo assim: então o senhor imagina, né? Com uma queixada de burro, Sansão conseguiu destruir um exército de filisteus. O senhor pode imaginar o que Deus pode fazer com um burro inteiro como eu? Olha que grande sabedoria. E aí ele foi mandado, né, para a cidade de Arnes, lá no cantinho da França, que lá não teria perigo nenhum, né? Lá não podia atrapalhar em nada. Mas a santidade dele era tão grande que as pessoas saíam de Paris com destino a Arnes, e o governo francês foi obrigado a construir uma ferrovia passando por Arnes, porque lá tinha um santo que fazia uma catequese sobre como ninguém, ouvia os pecados das pessoas como ninguém, e lá estava São João Vianney. Então vamos começar essa noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo a Deus Pai que abençoe todos os nossos sacerdotes. Pense no sacerdote aí da sua paróquia, da sua comunidade, aqui na minha, né, Padre José Francisco. Deus derrame graça sobre vocês, tá? Que vocês sejam abençoados, que a graça de Deus esteja presente na vida de vocês, dando-lhes unção, sabedoria para conduzir o povo de Deus. Peça pelos sacerdotes das suas comunidades, homens que tantas vezes deixam as suas famílias, deixam as suas casas, para poder vir falar de Deus para conosco. Homens que têm uma opção, cujo seu grande propósito de vida é o mundo. Dificilmente eles têm propósitos pessoais, eles têm propósito para o mundo, propósito para a humanidade. Então vamos agradecer a Deus por isso. Agradecer a Deus por eles terem se colocado à nossa disposição para poder cuidar do nosso batismo, do nosso casamento, né, da nossa crisma, né, do batismo dos nossos filhos e cuidar das nossas comunidades. Que Deus derrame graça sobre todos eles de maneira muito abundante. E meus irmãos, o tema de hoje é um tema de como que Jesus mexe com o nosso pensamento. Como é que ele fala conosco, como ele quer mudar a nossa forma de pensar. E a reflexão que eu vou fazer vai ser no Evangelho de São Mateus, no capítulo 12. Então, se você quiser pegar a palavra para poder acompanhar, Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 1. E antes de fazer a leitura do Evangelho, eu quero contextualizar um pouco a história. A gente vem para esse mundo, todos nós sabemos que é de passagem, e chegamos aqui, habitamos, né, um corpo, esse aqui cada um do seu jeitão, né, o meu com o cabelo acabando, né, outros com muito cabelo, outros sem nada e assim por diante. Habitamos aqui esse corpo, e aí vem Jesus e diz assim: eu vou ensinar vocês a viverem aí, porque vocês estão aqui por um tempo, por um período de passagem, mas vocês não estão se dando bem, as coisas aí não estão boas. Vocês estão rejeitando os profetas, vocês estão rejeitando, né, as revelações, vocês não estão conseguindo entender aquilo que está acontecendo. Então eu vou até aí, tá? Eu estou usando uma metáfora, tá? É claro que não estou usando, né, uma questão teológica, mas uma forma de comparação, uma acomodação. Eu vou até vocês para poder ensiná-los a como viver, de que maneira vocês podem viver aí. Então, além de eu me transformar no seu Salvador, além de eu me transformar na porta ou no caminho, na ponte que vai levá-los para Deus, eu não quero ser só isso, não. Eu quero ainda ensiná-los
como viver esse período que vocês estão aí? Como que vocês vão viver essa realidade na Terra, com essas dificuldades, com esses problemas todos que vocês vão ter, mas que vai ajudá-los no seu crescimento, na sua maturidade espiritual? E aí Jesus, no capítulo 12 de Mateus, diz assim, ó: atravessava Jesus o campo de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-la. Vendo isso, os fariseus disseram: eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhe: não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da preposição? Ora, nem a ele, nem àqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesses o sentido dessas palavras, que era misericórdia e não sacrifício, não cometerias, não condenarias o inocente, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Prezados, normalmente a gente usa essa palavra para discutir se é sábado ou se é domingo. Não vou passar por esse ponto hoje. Não é meu propósito. Tá? Talvez num outro momento a gente pode até fazer isso. Mas o meu propósito hoje é como que Deus, ou como Jesus, nos ensina a pensar. E Jesus sabia que o nosso pensamento era um pensamento baseado em modelos mentais de lei. Então, sempre houve lei para criar um padrão mental, para criar um modelo mental do ser humano. E esse modelo mental, ele estava baseado muito em cima de normas, preceitos, comportamentos e assim por diante. Aí vem Jesus e fala assim, gente, vocês estão sofrendo muito com esse modelo que vocês estão usando. Isso está provocando sofrimento em vocês. E eu, como sou o Senhor, quero não só ser para vocês o sumo pontífice, o caminho da salvação, mas quero ensiná-los a viver nesse mundo. E a forma de viver nesse mundo não é estar totalmente preso a essas normas. Ele não disse que ele estava eliminando as normas, que ele estava acabando com elas. Ele não disse isso. Ele disse assim, ó, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então ele começou a dizer o seguinte, se você quer ter um pensamento livre, se você quer ser livre no teu pensar, quer ser livre no teu fazer, coloque em primeiro lugar a misericórdia. Porque às vezes você é tremendamente cumpridor de lei, é tremendamente cumpridor de regras, mas não tem misericórdia, não tem amor no coração, não tem partilha. Então ele está dizendo, olha, quer viver bem? Quer viver na sua comunidade sem se preocupar com normas? Seja misericordioso. Porque quem é misericordioso não precisa ficar sendo observado, tolhido, orientado, punido. Ele não tem necessidade de estar preso, porque a misericórdia vai além dessa condição. Vamos aterrissar isso de uma forma bem clara mesmo, para experimentarmos o nosso dia a dia? Misericórdia, a origem, a etimologia dessa palavra é misericordare, ou seja, dar o coração de novo. Então, se na sua cidade tem uma santa casa de misericórdia, significa o quê? Que lá é um lugar onde as pessoas estão dispostas a te dar o coração outra vez. Aí pode ser que você diga assim para mim, mas na minha virou uma máfia. Aí é outro problema. É outro problema. Mas a essência desse local é um local de dar o coração. Eu participo aqui da diretoria da minha, fui diretor por 4 anos, né? Estou lá de novo na vice-presidência, junto com o Marcos Minghini, agora presidente, e a gente sempre carrega isso. Nós estamos numa instituição de misericórdia, nós estamos num lugar onde nós temos que dar o nosso coração. Então é por isso que as pessoas que estão lá trabalham, assim como as daqui de outras cidades, lutam, vão atrás, buscam dinheiro, correm, se esforçam, porque eles estão vivendo o Evangelho. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Então misericórdia, né? De misery e córdia, ou seja, dar novamente o seu coração, entrar em contato com a necessidade do outro e entrar em contato com a dor do outro. Aí eu lhe pergunto algo assim,
Com certeza, na sua comunidade, você já conheceu uma pessoa muito simples, que não entendia de lei, que não entendia de normas, que não entendia de regulamentos, mas era um ser misericordioso. E como ser misericordioso, aí encontrava o cumprimento da lei. Por que ele não precisa conhecer a lei para cumpri-la? Porque ele tem misericórdia. Então é como se nós disséssemos assim: mesmo que eu seja pouco letrado, mesmo que eu tenha pouco conhecimento, eu não conheço as Sagradas Escrituras, eu quase não sei ler as Sagradas Escrituras, mas se você for misericordioso, você superou tudo. Você ultrapassou esse limite. Agora pense com você, é fácil ter misericórdia? Será que nós temos misericórdia? Quantas vezes eu me vejo olhando para mim e dizendo, nossa, mas você tinha que ser mais piedoso, seja mais bondoso, tenha um coração mais puro. Quantas vezes eu me vejo bravo, agressivo, às vezes revoltado, e eu me pergunto, por que eu estou assim? Ah, mas eu estou cumprindo a lei. Ah, você está cumprindo a lei, mas você não tem misericórdia. Você não tem um coração dócil, a ponto de dar o coração para o outro, de se colocar à disposição do outro e a serviço do outro, sem cobrar nada em troca. Então é isso que Jesus queria dizer para eles. Vocês estão brigando com o sábado, brigando com isso, brigando com aquilo, se eu posso fazer, se eu não devo fazer, se é dia de eu vir aqui, se é dia... Não é isso que eu estou querendo de vocês, não. Eu quero que vocês sejam misericordiosos. Porque se você for misericordioso, você vai guardar aquilo que tem que guardar. Aí nós nos perguntamos, ok, o domingo é feito para o Senhor. Qual foi o último domingo que você guardou um domingo inteiro reservado à oração? Ou você foi à missa correndo para poder ir para a festa? Encontrar com a família? Onde está a misericórdia? Estão entendendo o que Jesus está dizendo? Está dizendo assim, olha, às vezes você cumpre a lei, mas cumpre por mero formalismo. É como se você fizesse algo para acalmar o teu inconsciente, para trazer paz no seu inconsciente. E é esse inconformismo que você está suprindo com essa condição. Aí ele vem e diz para você, olha, então eu vou te ensinar como que se pensa aqui na Terra. Vou te ensinar como é que se vive aqui na Terra. Se você quer alcançar sucesso nas tuas coisas, seja no mundo da espiritualidade, seja no mundo da vida, seja no mundo do comércio, do negócio, dos teus resultados para a tua vida, seja misericordioso. Exercite a misericórdia e você vai ver as coisas acontecerem de uma maneira sem igual. Esses dias eu escutei um amigo contando uma passagem e ele disse o seguinte, que ele estava na estrada, parou numa churrascaria com um amigo e ele disse assim, eu comi além do limite, comi demais. Andamos alguns quilômetros, o meu amigo disse assim, rapaz, tem uma pamonharia. Eu tô doido de vontade de comer uma pamonha. Ele falou, mas comer uma pamonha, cara, eu não aguento mais. Não aguento. Não, não, vamos descer que você vai comer uma pamonha junto comigo. Eu falei, mas eu não aguento. E o amigo pediu uma pamonha para ele. Ele sentou-se à mesa para comer a pamonha e ele falou assim que ele rezava e falava assim, Deus do céu, tenha piedade de mim, dessa gula minha, de ter comido tanto e agora parar numa pamonharia. Por que será que eu estou aqui? E ele disse que na frente dele ele via uma pessoa muito bem vestida, muito bem arrumada. E aí ele disse que sentia Deus falando assim para ele, então, você já está estufado mesmo, seja misericordioso, dê a pamonha para esse homem. Ele falou, mas como? O homem está muito bem arrumado, não tem cara que ele está com fome. Ele disse que se levantou, sentou, falou, o senhor quer uma pamonha? Ele disse que o cara olhou para ele com um brilho nos olhos e falou assim, o senhor não acredita. Ele falou, no quê? Eu realmente não estou com muita fome, mas eu estou com tanta dúvida de fé que o senhor não imagina. E eu estava aqui dizendo para Deus, se você é meu Deus de verdade, que apareça um misericordioso e me dê uma pamonha. Eu não estava com fome, eu estava com fome de Deus. Eu estava com fome da misericórdia do meu Criador. Eu estava com fome da misericórdia do meu Salvador. Agora vocês já imaginaram? Se nós clamarmos a Deus na noite de hoje para termos um coração misericordioso, o que nós vamos fazer na vida da sociedade que nós vivemos?
o que nós podemos fazer de transformação na vida da sociedade onde nós estamos, e a paz que nós vamos trazer para o nosso coração, a tranquilidade que nós vamos trazer para o nosso coração. E se vocês continuarem a leitura mais um pouquinho, vocês vão ver como é que Jesus faz para tirar essa dureza do nosso coração. Olha só o que aconteceu. Eu estou lá em Mateus 12, 9. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Se ele entrou na sinagoga, como se estivesse dizendo, entrou no templo, entrou na igreja, tá? Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Vamos entender isso. Jesus entrou na sinagoga. É um hábito das sinagogas, as pessoas que não têm servidão física, sentar-se nos últimos lugares. Então, por exemplo, esse homem da mão seca não podia trabalhar, sua mão travada, ele não era útil para o trabalho da época, ele tinha que sentar nos últimos lugares. Aí alguém perguntou a Jesus: é permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: há alguém dentre vós que, tendo uma única ovelha e essa cair no poço no dia do sábado, não irá procurar e retirar? Não vale o homem mais do que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado? Disse então aquele homem: estende a mão. Olha, um homem com a mão seca. Ele disse: estende a mão. Ele estendeu a mão e ela se tornou sã como a outra mão. Quando eu faço essa leitura do homem da mão seca, eu viajo lá para dentro da sinagoga e fico olhando aquele ser eliminado da sociedade, sentado nos últimos lugares, se levantando e passando pelo meio de todos. Imagina a nave central da sua paróquia, da sua igreja. E ele passando por tudo, passando por todos os lugares. E quando ele chega lá na frente, Jesus disse para ele: que a tua mão fique igual à outra, que se torne sã. Isso é misericórdia. É se colocar à disposição do outro. E Jesus usa-nos, ensina-nos, dando exemplo. Você quer ter um coração de paz? Doe-se. Você quer ter um coração livre dos apegos financeiros, dos apegos da carne? Doe-se. Entregue-se para o outro. Quantas vezes a gente não vê briga de casais porque um não quer se doar para o outro, não quer se entregar para o outro, quer ser melhor do que o outro, quer ter mais direito do que o outro, não quer exercitar a misericórdia na sua vida. Misericordare, ou seja, dar o coração de novo. Se você se dispuser a dar o coração de novo, Jesus vai curar não só a secura da sua mão, mas vai curar a secura da sua alma. Vai curar a secura do seu coração. Essa semana eu estava conversando com a minha esposa, ela falou assim: estou preocupada. Eu falei: com o quê? Eu estava num lugar onde havia 6 mulheres. Falei: e daí? Ela falou assim: 4 depressivas, tomando um remédio que todo mundo toma, que eu não sei o nome, porque eu nunca tomei isso, mas não vou nem lembrar aqui agora, tá? Falei: de 6, 4. Ela falou: de 6, 4 estavam tomando. Falei: o que você fez? Tenho que evangelizá-las. E já convidei-as para o próximo retiro de casais, para estarem junto conosco. Elas não podem estar assim. Então vocês estão entendendo quantas pessoas estão com a mão seca por aí? Quantas pessoas estão com dependência química? E não é vício, tá? É química de farmácias e outras coisas mais. Quantas pessoas com dificuldade, né? Quantos estão enfrentando problemas e precisam ser trabalhados e precisam ser curados para poder ter a sua vida transformada. Então este é o grande momento de pedirmos a Deus a nossa transformação. De pedirmos que possamos ter uma experiência nova, uma experiência de renovação. Vocês que estão aqui no Instagram, o Facebook está avisando que está tendo problemas. Ele está tendo problema. Então acredito que por lá a transmissão deva ter sido encerrada. Mas então vamos continuar aqui.
e agora já estamos no final, fica difícil de fazer lá uma conexão novamente. Então vamos aproveitar desse momento e vamos pedir a Deus para que Ele possa nos abençoar, para que Ele possa derramar sobre nós de todo o seu poder, de toda a sua cura, e que Ele principalmente possa fazer com que tenhamos uma nova experiência de renovação espiritual, uma nova experiência de renovação da nossa mente, que nós possamos passar a pensar como Ele pensa, do jeito que Ele pensa, né? Da forma como Ele pensa. Que Ele possa nos ajudar a ter essa condição de ter uma experiência de vida nova. E que nesse dia, né, que é dedicado aos padres, que nós possamos, né, fazer com que tenhamos essa condição de ter as nossas áreas das nossas vidas que estão secas serem transformadas e serem renovadas. Porque esse é o grande segredo de pensar como Jesus. Que legal, estão avisando que está normal aqui. O meu aqui que cessou, mas que bacana que vocês estão vindo aí. É que o Facebook está mandando uma mensagem aqui que está com problema, então ele está enganando eu mesmo, não tem problema. Né? Então, vamos pedir a Deus que Ele possa dar para nós essa condição de sermos misericordiosos, de realmente praticarmos a misericórdia. E aí eu alerto vocês de uma coisa: tomem alguns cuidados. Às vezes as pessoas acham que a misericórdia tem que ser algo grandioso, algo extraordinário. Não, gente, a misericórdia é algo pequeno que acontece no nosso dia a dia, que acontece em nós. E aí talvez você diga assim, mas eu não tenho tanta força para isso. Olha, se você não tem força, tem alguém que tem. O nosso Jesus tem. Esses dias eu estava refletindo e dizendo para ele assim, você realmente é o meu Deus e você cuida de mim. Porque está na diretoria da Santa Casa, está na diretoria dos Pastores de Fátima, prega, faz coach, faz PNL, atende empresa, corre, viaja. Eu disse para ele, eu não tenho força para isso tudo. E aí domingo levanta cedo e vai lá reunir com a galera ainda, né? Ajudar nos retiros e tudo mais. Essa força é de Deus, tá? Se você tiver a disposição interna de falar, muda o meu pensamento e faz-me um ser misericordioso, se prepara porque Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Vai realizar coisas extraordinárias na sua vida. Pode ter certeza, Iago, que Jesus vai fazer você pensar como ele pensa. Pode ter absoluta certeza disso. Milton, Lúcia, tenho certeza. Jesus vai fazê-los pensar do jeito que ele pensa. Porque ele fez isso com muitos outros. Vocês imaginaram aquele homem da mão seca? Como ele deve ter saído de lá nesse momento? Que homem transformado que deve ter saído? Alguém que olha para sua mão, que não sei se o Evangelho não relata se é uma causa que aconteceu com o tempo ou se é algo que já veio com ele durante a sua vida. O Evangelho não fala isso. Mas se ele fosse de nascença, já com essa realidade? E você não está aqui comigo, não tem a mão seca. Com certeza, vocês não estão com a mão seca. Mas talvez tenha uma área seca no teu coração. Tem uma área que precisa ser mudada. E essa área a ser mudada vai fazer você pensar como Jesus pensava. Mas como ele vai fazer isso? Eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Ou seja, esteja pronto para dar o teu coração de novo. Pensa com você, quantas vezes você ficou raivoso, ficou furioso. Eu hoje, na publicação do Evangelho de hoje, das leituras de hoje, né, nos grupos de WhatsApp, eu fiquei refletindo comigo mesmo. E eu, hein? Será que eu tenho alguma coisa para olhar que eu não estou olhando? Será que tem algo que eu preciso fazer? Eu não posso simplesmente publicar isso aqui toda manhã sem viver isso na minha vida. Eu tenho que olhar para isso. Então eu falei, Jesus, se tem algo seco em mim,
Se tem algo seco contra o meu irmão, que tem uma necessidade em mim, cura-me. E foi só eu falar, gente, eu despenquei lembrar de coisas que vocês não imaginam. Ah, lembra que você tem uma raivinha guardada daquele caso ainda? Ah, lembro. Lembro fulano? Também lembro. Tem também, né? Tem. Você lembra do tal caso? Lembro. Eu falei, calma, Jesus, vai só umas 5, 6, senão eu não aguento. Né? E ele foi me revelando uma série de coisas assim, arruma isso, tá? Prepara tal, seja diferente, melhora isso na sua vida. Meus queridos e meus irmãos amados, então eu quero pedir a vocês, abram o seu coração para a misericórdia. Estejam prontos para dar o seu coração de novo, mesmo que seja sofrido. Eu estou pronto, eu estou aqui para poder me doar e me colocar a serviço de Deus. Então, se você está esperando que Jesus vai entrar aqui na sua caraminhola e vai mudar tudo, ele não vai fazer isso com você. Ele vai mudar você através da ação. Então, se você tiver uma ação, muda o seu pensamento. Vocês já viram uma época, nós tivemos uma onda do pensamento positivo, né? Tinha gente que morria pensando positivo, que ia ficar rico e não ficava pobre do mesmo jeito, porque não trabalhava, não tinha jeito. Então, ou seja, o que muda um pensamento é uma ação. Guardem esse segredo para vocês hoje. O que muda um pensamento é uma ação. E se vocês olharem o Evangelho, vocês vão ver que toda hora Jesus tinha uma ação para com uma pessoa para que ela pudesse mudar. E assim ele fez com o homem da mão seca. Uma ação. A partir da ação você começa a pensar como eu penso. Então, se você exercitar na sua vida a misericórdia, você pode ter certeza que você vai pensar como Jesus pensa. Vamos encerrar esse momento rezando, clamando a Deus a bênção sobre cada um de vocês e principalmente a bênção sobre os nossos sacerdotes. Que eles sejam ricamente abençoados pela presença de Jesus nas suas vidas. Que Jesus venha suprir na vida deles todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais e materiais. Principalmente pelo estilo de vida que eles levam, muitas vezes distante das suas famílias, no momento que se recolhem, no final de semana estão sós, diferente de nós que temos os nossos agregados ao nosso entorno. Que o Espírito de Deus possa dar a eles um coração cheio da presença de Jesus nas suas vidas, e isso venha trazer-lhes paz, e eles possam ter o mesmo pensamento de Jesus. E eu quero pedir para cada um de vocês que estão me ouvindo aqui, né, pelo Facebook e pelo Instagram, que vocês também tenham, não um pensamento positivo, mas tenham uma ação positiva. E essa ação positiva vai fazer com que vocês pensem da mesma maneira que Jesus pensou. Pode ser que amanhã, ao você sair cedo pela sua casa, você já vai se encontrar com alguém pedindo para você uma ação positiva da tua parte. Então que Jesus toque o teu coração profundamente e te abra a ser misericordioso. E o mais tudo ele vai realizar nas nossas vidas. Um grande abraço para vocês, que vocês fiquem com Deus, tenham uma noite maravilhosa, tá? Só alguns recadinhos, esses vídeos já estão sendo todos postados lá no YouTube, né, com Alcione G de Vencer. Então, se quiser pedir para alguém assistir, quiser voltar lá ver alguma coisa, tá? Vai para lá, dá uma olhada, os vídeos estão lá à disposição. Na próxima terça-feira nós voltamos ao nosso horário normal, que é o horário das 20h15. Hoje eu tive que fazer mais tarde em virtude de um compromisso que eu tinha, um contrato que eu tenho com uma empresa e eu não tinha como adiá-lo, né? Então atrasamos um pouco, mas estaremos de volta na próxima semana, refletindo com mais profundidade ainda como Jesus pode mudar os nossos pensamentos e como nós podemos pensar como Jesus. Nós vamos evoluir nesse processo de termos o pensamento de Jesus. E que, se Deus nos ajudar, vamos chegar ao ponto de Paulo, né? De poder dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Um grande abraço para todos vocês, tá? Fiquem com Deus. Abraço, Beth, Lúcia, José. Um abração para vocês todos, Iago, Graça. Que Deus os abençoe imensamente, derramando graças e paz sobre as suas vidas. E que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.